Olá, amigos! O Arte Agenda Entrevista está começando aqui no Correio do Povo e eu estou muito feliz, e isso parece piegas a gente dizer que está feliz mas tem dois caras aqui e representando outros caras que não estão aqui, que para mim são caras que levam a cultura adiante, e principalmente um tema que é os festivais da música popular brasileira, os festivais que marcaram contextos históricos, todas as questões ligadas à música e ao cenário político, principalmente se a gente considerar os anos 60, né? Assim, então estou aqui comigo, ao lado esquerdo, Léo Enquim. Seja bem-vindo aqui ao Correio do Povo, Léo. Prazer estar aqui. Que Maravilha. Coisa boa. E meu amigo, companheiro das quintas-feiras, eu que estou meio ausente, né? Mas companheiro da nossa indefectível mesa das quintas, Flávio Azevedo. E seja bem-vindo aqui ao nosso Obrigado, Gonzaga. Prazer estar aqui contigo. Para começar, eu preciso dizer que, como é bom a gente ver o Flávio, que tem essa experiência mais em cursos preparatórios e dessa coisa da gente ser mais didático, principalmente com o público que não acompanhou, não pesquisou e sabe muito por alto. Vê o Caetano agora cancelando o show do Age com 81 anos, com febre alta, e pensa, pô, Caetano, eu sempre vi o Caetano grisalho, mas ninguém viu o Caetano no Alegria, Alegria. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou. Canções em alguns momentos, e o que nós vamos falar aqui é da Era dos Festivais, evento que terá 2 sessões, dia 27 de agosto, no Salão de Atos da URGS, os ingressos pelo uhu.com, e é um evento que é didático e musical. Então vou começar agora, apesar de eu ser mais pro lado esquerdo, vou começar com o lado direito, aqui com a direita, com o Flávio, que foi posicionado erroneamente, que não tem duas, mas para falar exatamente de esclarecer detalhes desse que foi um momento, para mim, mais transformador da nossa música brasileira, que já estava em constante transformação naquela década. Sim. Gonzaga, a pergunta é muito boa, porque assim, esse é um evento que a gente tem que explicar, né? Porque as pessoas olham, mas assim, é um show, como assim vai ter contação? É que justamente por isso, como é um período de 7 anos, que foi um momento muito mágico que a gente teve na TV brasileira, né? Os grandes festivais das TVs Excelsior, Record e Globo naquela época, foram os festivais onde surgiu essa grande geração, que é uma coisa que acontece a cada 100 anos, né? Quando a gente pensa Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina, Jair Rodrigues, e tem uma lógica de por que isso aconteceu, entende? É claro que não se pode explicar todos os fenômenos de uma maneira simplista, mas nós vamos tentar no festival também fazer esse contraponto. Então, eu vou fazer uma abertura contextualizando onde é que a gente está, que o público não se assuste, é coisa de 3, 4 minutos de fala. E aí nós vamos começar a chamar as músicas, contextualizando em cada festival, mostrando o que acontece de um festival para outro, e entre cada música eu reapareço para falar da música que foi tocada, anunciar a próxima, e sempre com um truquezinho didático que a gente usa também, não revelar que música vai ser tocada. Sim. Então a gente prepara o público para receber uma música, para permitir, porque como são músicas mas muito o contexto antigas, revelado tem a ver com a música que Exatamente. Mas assim, ó, a gente sabe que os primeiros acordes de uma música que tu não ouve há muito tempo são fantásticos, tocam demais, né? Então, quando os primeiros acordes tocarem e entrar a voz do cantor, o telão atrás vai revelar o artista original, o nome dos autores da música, o nome da música, né? Então vai ter sempre aquele delay assim de alguns segundos para o público sentir as primeiras notas, e aí vai ver o telão atrás, aí vai se concentrar na performance dos artistas, que vão dentro do mais possível do original, do arranjo, né, e da execução. Até o timbre de voz foi escolhido em função dos parecidos com os timbres dos artistas da época. Então por isso que é contado e cantado. Léo, eu preciso saber como surgiu essa ideia. A gente tem ali um release explicativo, mas a gente sabe que vocês todos são muito amigos e conhecem muito, não só a música, mas também a história, essas histórias que
que vão ser contadas sobre a música. Como surgiu a Fagulha, onde foi um papo de bar, como é que foi isso, essa construção, desculpa, construção não é Chico, mas não é desses festivais. Pois é, Gonzaga, então é o seguinte, essa é uma loucura, porque assim, essa ideia já vem, pelo menos assim para mim, esse espetáculo foi idealizado por mim e pelo Jader Cardoso como música, né? A ideia de música, a gente tinha que fazer tocando, né? Tocando sarau em casa, sarau ali, toca com os amigos, sei o quê, e começa sempre a pegar uma música, lembra essa música, não sei o que e tal, dentro desse universo da música brasileira e tal, riquíssimo, artistas que a gente se criou, na verdade, com eles. E ao mesmo tempo, eu pensei um dia, o Flávio, meu amigo Flávio, de muitos anos, a gente foi colega na Universidade Federal, na Letras, né? E depois com o passar do tempo, ele sendo produtor cultural de um curso, do curso unificado, ele tinha uma palestra sobre os festivais, uma palestra que abordava esse período, né, para os vestibulandos e para os pais dos vestibulandos. E eu fui nessa palestra, abordava esse período e passava pelos festivais também, né? E eu lembrei disso, falando com o Jader, vou fazer um show assim, eu disse, quem sabe então a gente traz o Flávio, traz ele para ele contar todas as histórias. Não só fazer um show de música, perfilar uma música atrás da outra, que são 20 pérolas maravilhosas, que as pessoas vão lembrar, mas também dar todo o contexto, porque para botar em ordem na cabeça das pessoas, das várias gerações que vão estar lá neste domingo, aí, dia 27, porque são várias gerações, né? Botar em ordem os acontecimentos, né? O que foi, essa aqui é daquele festival e por que ela, né, por que ela está aqui, como é que foi. É uma coisa riquíssima, muito interessante, um período fantástico. A era dos festivais é uma época de ouro realmente, e que vem de um momento da música brasileira que acaba pulverizando em vários segmentos da MPB, da futura MPB, né? Ali era uma riqueza, assim, se observar o espectro de ritmos, e ali também se concretizando alguns ritmos, pegando músicas com influência da música caipira do Centro-Oeste, com a música do Nordeste e do Norte, com a coisa urbana, com o rock, com a psicodelia que vem lá da Europa, e dos Beatles, enfim, da música psicodélica e tal, e do rock. É um momento fantástico, né? E a Bossa Nova já tendo contribuído com tudo que ela contribuiu. Então, assim, é um festival que nasceu... A ideia estava picando, assim, há um bom tempo. Eu vi assim, mas quem sabe... E aí a gente foi, né, Flávio? A gente foi no YouTube, no Google pesquisar para ver se referenciar as pessoas que tinham feito esse espetáculo, né? Provavelmente para a gente pegar algumas referências, e a gente viu que ninguém fez isso. Não tinha esse tipo, né? Não tinha, assim, as músicas como mais, assim, com clima, com os arranjos, né? Com orquestra. Com a orquestra, que é importante, eu ia falar depois assim, não tem, o que tem uma versão, algumas pessoas fizeram umas músicas tocando uma versão muito cool, assim, e com essa ideia de trazer o Flávio para fazer a narração, né? E fazer o roteiro do show, e tudo mais, e botar as pessoas assim a par do que aconteceu naqueles 7 anos, né, de festivais, a importância de tudo que acontecia da música brasileira, da importância da indústria musical que estava acontecendo ali. Isso ninguém fez, né? Que a gente saiba, né? Porque talvez alguém tenha feito não tenha Nós sido... pesquisamos bastante e não apareceu. Inclusive teve um aqui no Rio Grande do Sul, mas era assim, tipo 4, 5 músicos tocando todos eles as mesmas músicas, né? E nós vamos variar os cantores, principalmente, que é isso, para ter interpretações diferentes. Então a ideia nós queremos, Gonzaga, que o pessoal chegue lá e se sinta nos festivais. Sim. Entende? Que se sinta entrando numa máquina do tempo. Eu quero ir lá para curtir aquela época que tem gente que não estava nem nascido ainda e está querendo saborear aquilo. Deixa eu te perguntar, como as pessoas não são, algumas não são nascidas, mas existem, por exemplo, agora o contexto político mas se essa era dos festivais fosse realizada no ano passado, talvez, assim, eu quero tentar dizer que, por exemplo, eu falei antes de vocês nos bastidores que eu estava vendo alguns dos festivais e me detive na final inteira de 67, porque aquela final, como o Léo disse, tem elementos ali para documentário, já foi feito mas tem mais de um até, com detalhes, mas, gente, um festival
na época, com os contextos que estavam no mundo, panorama, manifestações anti-Vietnã, aqui no Brasil ainda tinha algumas assim, meio tímidas, mas aí o festival extravasava tudo isso, né? E aí eu te pergunto, Flávio, como eram 12 canções na final, né? Como essa final, assim, teve elementos ali, eu brinco com a história do Sérgio Ricardo, que para mim é o ápice, né? De um músico tentar executar a sua música, mas eu queria saber se vai acontecer algum contexto por trás disso, assim. Sim, né? Porque na verdade, assim, na história que nós vamos contar, nós vamos falar da diferença de cada festival, entende? Porque isso não é detalhe, de um ano para o outro, muita coisa acontece. Então, um festival estabelece um padrão, o outro festival estabelece uma expectativa para não entregar todo o roteiro para vocês nesse momento, mas criando já o que acontece. Sim. 67 é o maior de todos os festivais por várias razões, né? E uma delas é porque é o momento em que os compositores resolvem assumir o microfone. Isso é uma das grandes razões do Festival de 67, né? Aí quando a gente vai para 68, as manifestações políticas por todo lado, né? E assim, até para quem pretende ao show, nós não vamos nos preocupar em contar a história do conflito da música com a ditadura especificamente. Sim. É claro que isso está no show, isso está contando ali o contexto, entende? Agora, a questão é mostrar a exuberância dos artistas, a história, porque é bonita a história dos festivais. E quando a gente entrega para o público informação sobre uma música, uma história que está por trás dela, isso permite saborear muito mais aquilo que tu está ouvindo, né? Então, até para aquelas pessoas que são jovens, que eu tenho muitos alunos que vão lá, o pessoal vai lá, não sei nem quem é esse artista, mas tu entrega uma história, tu entrega um contexto, e aquilo a pessoa, poxa, agora eu estou conseguindo entender por que essa música foi tão importante, por que ela tem que estar aqui. Porque não foi fácil fazer essa curadoria. Pois é, aí que eu ia perguntar, musicalmente e nas vozes, assim, eu acho que eu tentei extrair do Flávio numa conversa informal, mas eu não sei se vocês, na divulgação não anuncia, mas pra gente reconhecer qual timbre vai fazer qual música, isso não tem. A gente entrega uma ou duas. Tá. O importante é o seguinte, aqui vai estar o show, né? O show, a parte mais a parte musical, o importante é que seja dito que vai estar com a orquestra da Ubra, né? Regida pelo maestro Thiago Flores, né? São 16 músicos no palco, só da orquestra, mais músicos de uma banda que está junto com a orquestra, mas que seria a banda que não é característica de uma banda, uma orquestra, né? Baixo, bateria, teclados e piano e violões e guitarras e tal. E tem também os 12 intérpretes, né? Então, cada intérprete vai cantar mais ou menos 2 músicas, né? 2 cada um. Duas cada música. Então, a gente, claro, tentou fazer o máximo, assim, uma mistura. Essa curadoria passou por mim, passou pelo Flávio, né? A gente, né, Flávio, lembra? E pelo Jader Cardoso também. E o Thiago depois. E pelo Thiago Flores. Thiago também. Para a gente ver, essa aqui não. Então teve algumas disputas, né? Teve alguns festivais dentro da nossa curadoria. Festival dentro que a gente tentou ao máximo privilegiar o quê? Qual é o critério da, assim, ganhadora, mas não só ganhar as que ganharam, que realmente são muito lindas e tudo mais, são as mais representativas, mas algumas que não ganharam o primeiro lugar, mas que são lindas e que tem uma história também, que o Flávio vai contar, porque não é só... São histórias, e são as histórias dos bastidores, que são aquelas coisas histórias engraçadas, curiosidades que ninguém sabe, né? Então, acho que isso aí também é uma parte riquíssima do roteiro do Flávio. E as que ficaram também, né, Gonzaga? O critério também foi músicas que ficaram, entende? Que aquela música tirou o primeiro lugar, mas não ficou. Tem festival que nós não vamos tocar. A Alegria não ficou entre as 3 ali, Alegria, né? E tá... Isso. Imagina, tem criança que sabe cantar essa música ainda hoje, da importância. Palpite meu, então não sabendo de nada. Por exemplo, eu vou fazer um chute completamente construído pelo timbre. O Alegria, o Marcelo Delacroix não faria bem, por exemplo, não. Acho que faria. Mas não é ele. O cara foi muito... Eu dei uma chutada, assim, enfim, por causa do timbre, a macieza, assim. Não, mas, se o público está querendo imaginar alguma, a gente pode entregar alguma, né? Nós vamos ter a grande performance do Ernesto Fagundes cantando Disparada. Prepare o seu coração, que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do
isso eu não fantástico, pensei. né? Isso eu não Que pensei. é uma música fantástica. Essa aí muita gente lembra, sabe? E muita gente também... A imagem de festival vem e essa música vem como uma imagem ligada ao festival, né? Já outras não, né, Flávio? Outras são... Mas eu não sabia que essa música era do festival. Muitas, assim, as pessoas não sabem. Agora, essas são as clássicas de festival, né? Que a gente até já entregou. A banda, né, por exemplo. A banda. Sim. Todo mundo sabe que o Chico e a Nara cantaram. É que assim, Eu estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisa de amor. A minha gente sofrida, despedindo-se da dor, pra ver a banda passar, cantando coisa de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava bondade parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. Gonzaga, quando a gente pensou o show, né, vamos falar dos festivais, ok, né? Daí a gente separou 60 músicas que a gente considerava que eram significativas da época. Né? Daí a gente ainda incluiu os festivais que viriam depois, porque os festivais desaparecem em 72, depois tem uma tentativa em 75, 80, 85 de novo, mas tudo aquilo ali foi tentativa que não deu certo. Não deu, né? E aí a gente, vamos restringir aqui 65, 72. É aquela coisa, tem que tocar os primeiros lugares. Por que tem que tocar? Não, tem que tocar as músicas que até hoje são significativas. Então tem festival que vai tocar a primeira, a segunda, vai tocar a quarta e a segunda do festival, porque a gente tem a Excelsior, que chega, some. Aí a Record, que faz os grandes festivais que estão ali no meio, e aí enquanto isso vai surgindo o FIC da Globo. E por muito tempo a gente tem os festivais da Record e o FIC acontecendo até ficar só com os FIC. Então ali a gente tinha muitas possibilidades, entende? Tipo, tem uma música de primeiro lugar, mas tem uma música que tirou 9º lugar que nós vamos tocar no festival. Mas porque as pessoas ouvem até hoje, adoram e nem sabem que aquela música estava no festival. Só por exemplo, para a gente entender, em alguns desses 3 primeiros, a gente chama ele de rei agora, mas o Roberto Carlos era um coadjuvante, ele estava nas finais, mas não tinha chance de ganhar, né? Então, pensando, o Roberto Carlos, o Geraldo Vandré também às vezes ficava mais lá para trás, então assim, a gente pensar em caras que foram gigantes, mas que não... O Vandré aconteceu bem. Aconteceu, o Vandré ganhou 2 festivais, ganhou 2 e chegou de segundo lugar em 1, quer dizer, dos grandes. Ele foi. Então ele estava lá, ninguém participou mais do que o Chico. Sim, o Chico foi Porque o Chico de 65 a 68, ele está praticamente em todos com algum destaque. O Edu também, eu acho que não, o Edu não foi tantos, mas ganhou 2. Ganhou, né? Ele é aquela famosa história, não joga Libertadores, mas quando vai ganha, então tá bom, né? E assim, a gente criou é tipo uma brincadeira de roteiro, né, no bom sentido, assim, que é claro, é uma história que eu vou contar com bom humor também, com um momento de dramaticidade, quando a época pede, mas a ideia de a gente não revelar o que vai ser tocado, é porque eu acho que existe uma mística sobre essa aí, quer dizer, quem olha para esse cartaz e vê a era dos festivais, né, a pessoa já, se é a tua praia, tu já te sente atraído por isso. Então acho que até tem um prazer, assim, nem me contem o que eu vou ouvir, porque eu quero me surpreender. Então é claro, o festival de 66 e o de 67 da Record são os mais óbvios, né? Que as pessoas lembram, todos lembram. Essas imagens não queimaram. Não queimaram. E essas imagens passam por aí. Agora, para frente a coisa muda porque as nossas escolhas não são tão óbvias também. Sim, vocês também tem seria um lado Bzinho, assim, lado B do festival. Vai ter o lado A e o lado B, Tá. vai ter essas coisas, né? Eu preciso fazer uma pergunta para ambos sobre, primeiro eu quero fazer a nominata dos intérpretes, Ernesto Fagundes, Tonho Croco, Marcelo Delacroix, da Ultraman. Da Ultraman, sim, vamos lembrar, vamos fazer de idade. Olha aqui o professor, né? O professor Marcelo Delacroix, Ismália, Gelson Oliveira, Gelson de tantos projetos, Rodrigo Fishman. Da Jingle Bells, Andréa Cavalheiro, que já foi da Hardworking, Kinara, que ganhou os ídolos, se revelou os grandes reality shows aí maravilhosos. O Jader Cardoso, que é co-produtor, co-criador aí, né? Serginho Moada, não lembro de que banda era o Serginho, era um cara aí que estourou aí. Bom, enfim, Nina Nikolaevski, não precisa dizer o sobrenome. Divina.
divina, um anjo cantando a Nina. Maravilhosa. Né? Assim, vocês vão ter grande momento ouvindo a Nina cantar lá no Salão de Atos. E o Alex Alano, O Alex que Alano, super cantor entre também. outras coisas também é da hotelaria. Alex é um Antes querido, de um cantar. grande amigo, vai cantar majestosamente bem essas músicas dele.